Bom, então nós vamos agora para o nosso último vídeo aqui da parte de transformada de Laplace em circuitos elétricos, que é envolver a parte de função de transferência, né? Então, usando, né, claro, a transformada de Laplace para isso, né? Então, voltando à definição que a gente já comentou rapidamente, né, anteriormente, a função de transferência, h de s, já aqui no domínio de Laplace, né, ela é a razão entre a resposta de saída, saída do circuito, por exemplo, um y de s, né, e uma entrada x de s, né, supondo que as condições iniciais sejam nulas, né? Então eu tenho aqui um h de s, que é a relação entre y saída pela entrada x de s, né? Isso aqui pode representar um ganho de corrente, né, se a gente estiver falando de ganho de tensão, se a gente estiver falando de relações de tensão, um ganho de corrente, se a gente estiver falando de relações de corrente, pode estar falando em termos de impedância, se a gente estiver falando de relação tensão-corrente, ou admitância, se for relação corrente-tensão. Bom, são outros sinônimos aí para alguns casos particulares, né? Quando a entrada, né, o x de s ali é a função impulso unitário, né? Então, x de s é igual a 1, transformado em Laplace do delta é 1, né? E o y de s é igual ao h de s, ou seja, o y de t é igual ao h de t. Então, eu posso dizer que o h de t é a transformada inversa de h de s, né? É o que a gente chama da resposta ao impulso unitário, né? Então, se eu tenho isso como uma entrada unitária, então eu estou, na verdade, levantando a resposta ao impulso. Então, o HDT a gente chama de resposta ao impulso, né? Isso, então, faz com que a função de transferência, mais formalmente, né, seja definida como a transformada de Laplace da resposta ao impulso. Então, esse ponto aqui é muito importante não esquecer, porque isso aqui vai ser fundamental para a sequência do curso de vocês, né? E a gente pode generalizar aqui, né, que uma vez conhecido o HDT ou HDS, né, tanto faz, né, uma vez que eu conheço a resposta ao impulso, né, então eu posso usar qualquer entrada, né, resposta a qualquer entrada usando essa relação aqui, né, y de s é igual a HDS que eu conheço e o xds que também vou saber quem é, já que eu quero levantar a resposta em função desse novo xds, né. Então posso, digamos, caracterizar completamente aqui o que acontece para qualquer entrada conhecendo a resposta ao impulso, né, no tempo ou no domínio de Laplace, né. Então, conhecendo a função de transferência ali, né, conhecendo a transformada de Laplace da resposta ao impulso, eu consigo caracterizar tudo que eu preciso aí para levantar a resposta a qualquer entrada. Então vamos ver alguns exemplos aí de função de transferência e resposta a diferentes entradas aqui, conhecendo a resposta ao impulso de um circuito. Então vamos supor que a gente queira levantar qual que é a função de transferência, né, desse circuito aqui, né, levando em conta que a função de transferência vai ser um ganho de uma relação de impedância, né, que é o V de zero que está aqui em função do I de zero que está aqui. Quero essa função de transferência para esse circuito que está aqui, né? Já está em S para facilitar aqui a resolução, né? Então, só copiando o circuito em S aqui, o que eu quero é esse V0 em função desse I0 aqui, né? Então, como que eu posso obter essa expressão? Então, eu posso dizer que esse I2 que está vindo para cá, né, por meio da regra do divisor de corrente, né, ele vai ser essa impedância, que é S mais 4, dividido pela impedância total, que é o S mais 4 mais 1 sobre 2S mais 2. Tudo isso vezes a corrente total que está entrando aqui, que é o I0. E eu tenho que o V0 ele é 2 vezes o I2, né? Então eu tenho que, se eu multiplicar toda essa expressão aqui por 2, né? Eu tenho o V0. Então eu tenho 2 vezes S mais 4 vezes 0 sobre S mais 6 mais 1 sobre 2S. E o que eu quero? Eu quero o H de S, que é V0 sobre I0 de S. O V0 eu tenho, né? Eu dividi esse cara por I0, então eu vou ter 4S vezes S mais 4, só cancela esse 0 aqui, né? Sobre 2S ao quadrado, já tirando o mínimo aqui embaixo, né? Mais 12S mais 1. Então tá aqui meu HDS. Tão simples quanto isso aí. Vamos ver mais um exemplo um pouquinho mais elaborado aqui para analisar um caso mais geral. Então, a primeira coisa que eu quero é a função de transferência, que é uma relação de tensão, V0, que é essa tensão que está aqui pelo VI que está aqui. Primeiro de maneira genérica, né? E depois eu vou calcular qual que é a resposta ao impulso, né? Então eu vou considerar que o VI é um impulso, depois eu vou considerar que o VI é um U de t, e depois eu vou considerar que o VI é 8 cosseno de 2t. Ou seja, depois que eu caracterizo o circuito por meio da resposta ao impulso, eu consigo analisar em relação a qualquer entrada, como a gente vai ver na sequência aí.
A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a função de transferência, né? Então, é a tensão que está aqui em relação a essa tensão VI que está aqui. Para isso, eu vou fazer um divisor de tensão em cascata aqui, né? É o seguinte, ó. O V0, ele vai ser... Se eu conhecer o VAB, né? Esse VAB que está aqui, ó. A tensão que está aqui em cima, né? Imagine que eu troco o que está aqui tudo por VAB, né? Eu posso aplicar um divisor de tensão aqui, dizer que o V0 ele vai ser 1 sobre 1 mais S vezes o VAB. Agora, eu posso olhar para o VAB, né? Então, dizer o seguinte, ó. Se eu quero determinar quanto que vale o VAB, qual que é essa tensão que está aqui, eu posso, então, dizer que ele é essa impedância, né? É o paralelo do 1 com S mais 1, dividido por essa impedância mais o 1 que está aqui, né? Tudo isso vezes o VI. Então, o que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter essa impedância para calcular essa tensão VAB, que é 1 ohm em paralelo com S mais 1, dividido por 1 mais 1 em paralelo com S mais 1. Tudo isso aqui vezes VI. E aí eu vou substituir esse cara aqui para determinar quem que é o V0. Veja que daí ele já vai carregar o VI para lá, né? Então, se eu rearranjar isso daqui, eu vou ter o paralelo disso é 1 vezes S mais 1 sobre 1 mais S mais 1, que vai dar S mais 2. E 1 mais S mais 1 dividido por S mais 2, que é o que está aqui no denominador. Então, o VAB vai ser tudo isso daqui vezes o VI. Então, se eu substituir isso lá em cima, né? Ou simplificar, né? Dividindo S mais 2 em cima e embaixo, eu vou ter S mais 1 sobre 2S mais 3 embaixo vezes o VI. Voltando esse cara, então, lá para o V0, eu vou ter que o V0 vai ser, substituindo esse negócio aqui, né? O S mais 1 vai cancelar, né? Vai ficar VI sobre 2S mais 3. Então, eu tenho que o V0 sobre VI é 1 sobre 2S mais 3. E esse é o H de S, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a resposta ao impulso. Como que eu obtenho a resposta ao impulso, né? É basicamente pegar o H de S, né? Se for em S, é isso daqui, né? Eu só reescrevi, né? 1 sobre 2S mais 3 eu reescrevi dessa maneira aqui, né? Isso aqui é 1 sobre 2S mais 3. Tirei o meio aqui, daí tive que deixar S mais 3 meios para acertar, né, a relação. E aí posso fazer, por exemplo, a transformada inversa para obter a resposta ao impulso no tempo, né? É meio de N a menos... Isso aqui é só a tabela, né? Aplicar a tabela direto. Menos 3 meio de T vezes o de T. Que é direto a tabela, né? Conhecendo o H de T, né? Conhecendo o H de S, eu conheço tudo que eu preciso, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber a resposta do circuito quando VI de T for igual a U de T, então eu tenho que o VI de S é 1 sobre S, né? Formada de VI de T. E aí eu posso determinar o V0 multiplicando o H de S que eu obtive por esse VI de S aqui, né? Então vai ficar 1 sobre S vezes esse cara que está aqui. Então fica 1 sobre 2S vezes S mais 3 meios, que eu posso resolver por frações parciais. Aplicando frações parciais, eu vou obter essa resposta aqui, né? O A vale 1, a terço e o B menos 1 terço, né? Nesse modelo que está aqui. Então essa aqui é a minha resposta V0 de S. Se eu quiser transformar, fazer a transformada inversa, então ela vale 1 terço, 1 menos N menos 3 T sobre 2 vezes U de T. Então, basicamente, só substituir o VI de S por 1 sobre S. O H de S eu já conhecia, está dado aqui, né? E aí eu obtive a resposta ao degrau aqui, né? Ao U de T. A gente chama de resposta ao degrau. E aí agora eu posso extrapolar para quando o VI de T é 8 cosseno de 2T, né? Então, se eu quiser resolver tudo isso no domínio do Laplace, que é mais fácil, né? VI de S é 8S sobre S ao quadrado mais 4. Conhecendo o H de S que a gente conheceu antes, é só combinar aqui, eu vou ter essa resposta que está aqui. Para isso eu posso fazer frações parciais dessa maneira, né? Fica A sobre S mais 3 meios, mais aquele macete lá de fazer um polinômio de grau menor, né? BS mais C sobre S ao quadrado mais 4. Resolvendo essas frações parciais, faça aí, né? Cheque isso aqui. Eu obtenho esses valores de A, B e C. Substituo esses caras aqui e aí eu posso fazer então a transformada inversa e obter qual que é a resposta no tempo quando a entrada é 8 cosseno de 2t.
Tô sendo mais breve aqui porque isso aqui basicamente é aplicar a tabela, né? Para obter, uma vez obtido A, B e C, aqui é só fazer a transformada inversa, né? Bom, confira todas essas contas aqui, cheque, né? Só estou mostrando rapidamente aqui para a gente não perder tempo nesse vídeo aí. Então, só confira essas contas e basicamente isso aqui encerra, né? Levando em conta que as referências são as mesmas aqui, se encerra então o nosso último vídeo de transformada de Laplace.